Olá, estudantes da primeira série, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Corine e hoje nós vamos falar sobre sangue e linfa. Quais são os objetivos da nossa aula? Compreender as características gerais do sangue, conhecer os tipos de células sanguíneas e as suas funções e entender o que é linfa e as suas funções. Vamos numa curiosidade, como toda aula a gente faz. Então, vocês sabiam que o nosso corpo tem aproximadamente 100 mil quilômetros de vasos sanguíneos? E que eles esticados, os vasos sanguíneos de uma pessoa poderia dar uma volta ao redor da Terra? E também, em grandes artérias, como a aorta, por exemplo, a velocidade desse sangue pode chegar a 1,5 km por hora. Outra curiosidade também é que o nosso coração, ele bate cerca de 100 mil vezes por dia. Então, o nosso corpo é como se ele bombeasse cerca de 7,5 mil litros de sangue por dia. Então, é muita coisa, né, que nós temos sobre o sangue. E é sobre esse tecido que nós vamos conhecer. Vamos numa notícia. Covid pode deixar sequelas no sistema cardiovascular, mas a ciência encontrou caminhos para a recuperação. Podem ser afetados o músculo cardíaco, a circulação de sangue, o ritmo dos batimentos do coração e o funcionamento do órgão. O coronavírus também pode provocar a trombose, que são os coágulos dentro dos vasos sanguíneos. Mas como eu falei para vocês, está na notícia, que a ciência encontrou um caminho para a recuperação. Então, são através de atividades de fisioterapia, para controlar ritmo de respiração, para conseguir voltar ao normal, né? Todas essas coisas que podem ser afetadas com a Covid. Antes da gente entrar em tecido sanguíneo, eu vou falar um pouquinho sobre o tecido hematopoético. Ele também pode ser chamado de hematocitopoético. Hemato vem de sangue, cito vem de célula e poiese é a produção. Então, esse tecido é aquele que é responsável por formar as células do sangue. E onde que forma as células do sangue? Ele forma lá nos ossos, né? Então, olha, observem a imagem. Nós temos alguns ossos longos, por exemplo, o fêmur, né? E ele vai na epífise do órgão, né? Do osso. Ele vai ter dentro do nosso osso o tecido hematopoético. E aí vai fazer a produção do sangue ali. Também tem alguns lugares no nosso corpo, né, do sistema linfático, timo, baço, né, os linfonodos, e também na medula óssea amarela. Então, são nesses lugares que o sangue é formado. Então, o que é o sangue? O sangue, ele é o tecido sanguíneo, então ele é um tecido. Apesar de a gente achar que ele é líquido e não é um tecido, ele é um tecido porque ele é formado por células que são parecidas e que realizam uma determinada função. Então, o sangue, quando a gente, por exemplo, tem um corte, a gente vai ver que ele tem uma cor avermelhada. Mas o sangue, na verdade, ele é uma mistura. Ele é formado por plasma, por leucócitos, né, células de defesa, e também pelas hemácias. Quando a gente vai estudar o sangue, geralmente nós separamos essas partes do sangue, né? Então, como que a gente faz isso? Então, coletamos um sangue num vidrinho, né? E aí ele é colocado numa centrífuga. Então, observem na imagem aqui o que acontece. Você coloca o sangue, retira o sangue, né? Coloca nesse tubo de ensaio e aí é colocado aqui nessa máquina de centrífuga. Ela começa a girar em alta velocidade. E o que acontece? Observem lá o que está acontecendo. A parte sólida do sangue, a parte mais pesada, que são as células, ele começa a descer e ele fica separado. Olha, essa parte amarelinha aqui, essa parte amarela é chamada de plasma. Observem aqui que tem um branquinho. Nesse branquinho, uma pequena camada são as células, os leucócitos, e embaixo nós temos as hemácias, né? A gente divide ele em plasma, que é essa parte líquida amarela, e os elementos figurados, que são as hemácias e os leucócitos. Então, nós vamos ver o que é o plasma. O plasma é a parte líquida do nosso sangue, né? Ele vai corresponder a 55% de todo o volume do nosso sangue. Então, por exemplo, se eu tirar 1 litro de sangue, 550 ml serão o plasma. E os outros serão os elementos figurados, que a gente chama, que são as hemácias e os leucócitos.
Então, do que ele é composto, o plasma? 90% do plasma é água. E as outras coisas são completadas com sais, glicoses, vitaminas, ureia, proteínas. Por que tem essas substâncias no plasma? O nosso sangue é responsável por levar os nutrientes, leva os gases, né, para a troca gasosa. Então, é lógico que é no sangue que vai ter a glicose, que é importante lá para a respiração celular, né, os sais minerais que são importantes para toda a coordenação do corpo, as vitaminas, as proteínas, né? E também, quando as células vão trabalhando, elas vão produzindo as excretas. E essas excretas, daí, por exemplo, a ureia, é transportada no sangue, lá no rim, ele vai ser transformado e acaba sendo filtrado e lançado na urina, né? Também tem proteínas, como albuminas, imunoglobulinas, né? E fatores de coagulação no nosso sangue, lá no plasma. Os elementos figurados é a parte sólida do sangue. Aproximadamente 45% são hemácias. Poxa, mas eu falei que plasma é 55% e as hemácias são 45%, então somando dá 100%. Por que é aproximadamente? Porque nós temos menos de 1% do sangue, eles são as células, são leucócitos, que são as células de defesa, e as plaquetas. Por isso que a gente coloca aproximadamente. Outra palavrinha que eu coloquei aqui, ó, foram os eritrócitos. Eritrócitos são as hemácias, tá? Então, aproximadamente 45%. Então, olhem aqui na imagem. O que nós temos no sangue? O plasma, né, que é a parte líquida. Nós temos os glóbulos vermelhos, que são os eritrócitos ou as hemácias. Temos os glóbulos brancos e as plaquetas, que nós vamos falar sobre cada um deles. As hemácias. Então, a hemácia também ela é chamada de eritrócito, tá? Eritrócito ou hemácia. Elas são vermelhas. Ela é vermelha porque ela tem, dentro dela tem uma hemoglobina que dá essa cor vermelha. E elas são anucleadas. Significa não. Não. Então, elas não possuem núcleo. São células que não têm um núcleo. Né? Por isso que elas são muito pequenas. A função principal é transporte do oxigênio e do gás carbônico. Como que ela faz isso? Observem novamente na imagem aqui, ó. Aqui vocês podem, na primeira imagem vocês podem ver um vaso sanguíneo, né? Uma artéria e o sangue circulando ali dentro. Na segunda imagem nós estamos vendo aqui, ó, a hemoglobina. A hemoglobina ela é dividida em partes e nela tem um ferro, um átomo de ferro. E quando esse ferro faz uma ligação com o oxigênio, é ele que vai transportar o sangue para o oxigênio para todas as células. Observe na terceira imagem aqui, olha, esse azulzinho está indicando ferro. Então, as hemoglobinas, elas estão presentes dentro da hemácia e elas são responsáveis por fazer essa troca gasosa no nosso corpo, né? Vocês imaginam o tamanho de uma célula, de um glóbulo vermelho, de uma hemácia? Imaginem um dado de 1 milímetro, aquele menorzinho lá na régua, 1 milímetro, talvez o tamanho de um grãozinho de açúcar. Se a gente abrisse a tampinha desse dado, caberiam 5 milhões de hemácias, de tão pequenininha que ela é. E por que ela é tão pequena? Ela é pequena porque ela é responsável por levar o oxigênio, né, e retirar o gás carbônico. Se ela fosse grande, não ia conseguir entrar em todos os lugares do nosso corpo, de todos os tecidos. Então, ela precisa ser bem pequenininha, né? E também ela é pequena porque ela não tem o núcleo. Elas são formadas na medula óssea, como eu falei lá no começo da aula, né? Formadas na medula óssea. Quem que origina ela? Uma célula chamada eritoblasto. Então, blasto significa jovem. Ele passa por um processo de transformação e ele vai originar o eritrócito. O que o eritoblasto faz? Ele retira o núcleo, ele é uma célula que tem o núcleo, ele perde esse núcleo e aí ele se transforma no eritrócito, né, ou a hemácia. Como ele é uma célula que não tem núcleo, ela tem um tempo de vida muito curto, que é cerca de 120 dias. Então, em 120 dias, praticamente todo o nosso sangue ele é destruído e formado novamente. Como que o sangue sabe quando que ele tem que formar novo sangue? Existe no nosso corpo, por exemplo, quando diminui a quantidade de sangue, o rim ele consegue perceber que diminuiu essa quantidade de hemácia. Ele manda uma mensagem que vai lá na medula óssea vermelha e fala, olha,
vocês têm que produzir mais sangue. E aí ele começa a passar essa produção das hemácias. E elas vão ser destruídas no fígado e no baço. Essas imagens, vocês estão vendo, na criança, ela tem quase todos os ossinhos dela, ela produz as células sanguíneas. Num adulto, são nas extremidades dos ossos longos. Então, as hemácias, elas são responsáveis por um processo chamado hematose. O que é a hematose? É a troca dos gases. A gente pega o oxigênio, que é importante lá nas células para fazer respiração celular, e devolve o gás carbônico, que precisa ser excretado através da respiração. Então, a hematose é essa troca gasosa que tem no nosso corpo. E onde que ela vai acontecer? Lá nos alvéolos pulmonares. Então, o ar vai entrar, né, no nosso nariz, vai para o pulmão, e lá no pulmão ele tem uma célula, uma terminação como se fosse redondinha, observem aqui na imagem. E nesse alvéolo tem vários vasos sanguíneos passando ali. Então, o que acontece? Observe na segunda imagem o que acontece. O sangue, ele está com pouco oxigênio, e dentro dos alvéolos pulmonares tem uma grande quantidade de oxigênio. O sangue que está indo para o pulmão, ele também tem um caráter mais básico, isso faz com que ocorra essa troca gasosa. O oxigênio entra no sangue e o gás carbônico sai para ser expelido pela respiração. E aí esse oxigênio vai andar, o sangue vai passear pelo corpo levando todo o oxigênio para todas as partes do corpo. Como que ocorre a troca gasosa dentro do corpo? Quando o corpo está fazendo as reações químicas dele, ele deixa o sangue mais ácido, né, um caráter mais ácido, e aí ocorre a troca gasosa. Ele dá o oxigênio para o tecido e resgata o gás carbônico para ser eliminado mais tarde. Vamos a uma atividade. Dona Ivone foi ao médico levando a sua neta e relatou ao médico que ela estava sentindo muito cansaço, sonolência, falta de apetite e dores de cabeça. O médico pediu alguns exames, dentre eles o hemograma, que é o exame que analisa as informações específicas sobre os tipos e quantidade dos componentes do sangue. Quando o resultado ficou pronto, o médico diagnosticou que ela estava com anemia ferropriva e indicou uma dieta rica em ferro. Por que ele fez essa recomendação? Olha, eu falei do ferro. O ferro é importante para levar alguma coisa. Então, tentem lembrar. Vou dar um tempinho para vocês pensarem e daqui a pouco a gente volta. E aí, pessoal, conseguiram pensar o que tem a ver? Por que ele teve que ter uma dieta rica em ferro? Então, o médico explicou para Dona Ivone que sua neta deveria fazer uma dieta rica em ferro, como carne das aves, peixes e nos ovos, e também verduras de folhas escuras, leguminosas e frutas. Por que o ferro? Porque o ferro é um nutriente essencial ao organismo, associado à produção dos glóbulos vermelhos e ao transporte do oxigênio para os pulmões e também para todas as células do corpo. Agora nós vamos falar sobre os leucócitos.
Leuco significa branco, citocélula. Então, são células brancas ou células de defesa do nosso corpo. Elas que ficam monitorando o tempo todo se tem algum agente estranho, se tem entrou algum micro-organismo, por exemplo, no teu corpo. É o leucócito que vai fazer essa defesa do nosso corpo, né? Então, o que eles fazem? Além da defesa, eles também vão destruir células mortas, né? Ou restos de tecidos. Por exemplo, você tem um corte. E aquele corte começa a cicatrização, fica restos de tecidos ali, né? Restos de células. Quem vai fazer essa limpeza é o leucócito, né? Elas são células esféricas e elas, diferente das células das hemácias que não tinham núcleo, os leucócitos, eles têm núcleo. Então, elas são células muito maiores do que as hemácias. Por exemplo, se eu pegar aquele mesmo dado de 1 milímetro, vai caber quantos leucócitos? Cerca de 5 a 10 mil só. Então, a quantidade é bem menor, porque o tamanho do leucócito está bem maior. Observe a imagem, que legal. Tem um leucócito e ele está lá, entrou um agente, uma bactéria, né? Um agente etiológico, e o leucócito fica como se fosse correndo atrás dele, né? Até capturar e destruir esse agente infeccioso. Então, olha lá, prestem atenção o que ele vai fazer, ó. Ele vai circulando até que ele vai englobar essa bactéria e eliminar esse agente que poderia trazer alguma doença. Bem interessante, né? Olha, eles podem ser classificados em 2 tipos, granuloso e agranuloso ou não granuloso. Por que ele forma esses grânulos? Quando a gente vai estudar o sangue, a gente usa corantes. E esses corantes, quando eles coram os leucócitos, alguns deles formam grânulos e outros não. Então, os granulosos formam grânulos. Tem o neutrófilo, que é um corante que tem um caráter neutro. Os eosinófilos, que é um corante que tem um caráter ácido, ele vai granular com esse eosinófilo. E os basófilos são corantes que são mais básicos, então vai corar essas células. E tem os agranulosos, que são os linfócitos e os monócitos. Os leucócitos, nosso corpo, nós temos as linhas de defesa. Tem a primeira, a segunda e a terceira linha de defesa. A primeira linha de defesa do nosso corpo é a nossa pele, né? A nossa pele. Então, nosso corpo já consegue se proteger, ele forma uma barreira, né? Para a nossa pele. Mas, por exemplo, vai que entre alguma bactéria através de um corte, uma bactéria, um vírus, algum agente. O que acontece? Quando o corpo percebe que entrou um agente que pode causar uma doença, é emitido um sinal dizendo, olha, tem alguém que entrou que vai causar problema. Então, ele manda um sinal e o vaso sanguíneo, que ele tem um tamanho, um calibre, que a gente chama mais ou menos assim, o que acontece? Ele dilata, o sangue extravasa, junto com esse sangue saem as células de defesa. Observem nessa imagem aqui, olha. A célula de defesa, ela saiu do vaso sanguíneo e ela capturou o agente que entrou lá, que podia causar um dano. Esse nome desse processo chama de apedese. Então, olha, alarga, né, as células, abre espaço e as células de defesa, elas saem do vaso sanguíneo para ir defender o nosso corpo. Plaquetas. As plaquetas, elas são fragmentos do citoplasma. De qual citoplasma? De qual célula? De uma célula chamada megacariócito. Então, ela é uma célula que tem um núcleo bem grande e ela vai ter os citoplasmas. Então, ela vai formando, assim como se fossem nos meus dedos aqui, esses pedaços de citoplasma, e ele vai soltando pedacinhos e colocando dentro do sangue. E quando a gente tem, por exemplo, um corte, o que acontece? Se tem um corte, está perdendo sangue. E aí não pode acontecer isso. Então, as plaquetas, observem nessa imagem aqui, olha. Tem um corte e as plaquetas, elas vão se grudando ali onde está esse corte e formando, assim, uma primeira barreira, né? Com o intuito de prevenir ou interromper alguma hemorragia, por exemplo, um sangramento. A partir desse primeiro processo, que é desencadeado todo um outro processo para recuperar, para não deixar que fique vazando sangue, né? Então, as plaquetas têm essa função. Vamos lá para mais uma atividade. Olha, uma atividade do Enem, uma atividade adaptada do Enem. Dona Ivone deu entrada em pronto-socorro apresentando os seguintes sintomas:
cansaço, dificuldade de respirar, sangramento nasal. O médico solicitou um hemograma. Lembra que eu já falei que era o hemograma? Era para ver como estavam as células do sangue? Solicitou o hemograma ao paciente para definir o diagnóstico. Os resultados estão dispostos aqui nessa tabela. Observem comigo. Então, no resultado do exame de sangue da Dona Ivone, estava aqui. Glóbulos vermelhos tem 4 milhões. O normal é 4,8 milhões. Glóbulos brancos tem 9 mil por milímetro cúbico. O normal é de 5 a 10 mil, então está em ordem. E plaquetas está 200 e o normal é 250 a 400. Por que a Dona Ivone estava com esse sangramento nasal? O que será que estava acontecendo lá no corpo dela? Então, vou dar um tempinho para vocês pensarem. E aí, pessoal, por que será que a Dona Ivone estava com esse sangramento? Olha lá, o sangramento nasal é devido à baixa quantidade de plaquetas. Lembra que eu falei que as plaquetas fazem processo de coagulação sanguínea? Então, a Dona Ivone está com uma deficiência, por isso que o nariz dela está sangrando. Agora, já que falamos sobre a coagulação do sangue, vamos lá, como que funciona, né? Como que ocorre esse processo de coagulação do sangue? Quando há um rompimento do vaso sanguíneo, ele começa a perder sangue, as plaquetas começam a se juntar e eles vão tipo colando, né? Fazendo colando como se fossem tijolinhos ali para tampar aquele buraco. E aí o que acontece? A partir do momento que eu tenho uma quantidade de plaquetas aqui, as plaquetas mandam um sinal para o corpo dizendo, olha, eu preciso de ajuda, venham aqui para a gente fazer o processo de coagulação. E aí inicia-se a cascata de reações, que são reações químicas que vai acontecendo dentro do nosso corpo até que forme a fibrina. Fibrina é como se fosse um fio, ele tem uma consistência pegajosa, como se fosse teia de aranha. E ele começa a se grudar e a se formar lá onde tem aquele rompimento onde as plaquetas estão. E aí tudo que vai passando por ali vai se colando, né? E aí ele forma o coágulo, que é onde ocorre para de sangrar. Então, é uma cascata de reações. Observem aqui na imagem que essa fibrina, né? A linfa, nós estamos estudando sobre sangue e linfa. Então, linfa, tem um sistema linfático, né? Onde a linfa é um líquido, parece com o plasma, né? Porque ele não tem, só com o plasma, porque não tem as hemácias. E ele vai transportar o quê? Ele é rico em gorduras e pobre em proteínas. E ele também tem a função de tirar, por exemplo, se algum líquido extravasou para o meio dos tecidos. Ele não pode ficar acumulado ali no meio. Então, ele vai ser retirado pela linfa, né? Então, ele remove várias substâncias que estão no nosso corpo. E quais são os órgãos que fazem parte da linfa? O baço, linfonodos, né? Os nódulos linfáticos, tonsila faríngea e o timo. Nessa aula nós vimos sobre o sangue, que ele é formado pela parte líquida e a parte sólida, que são os elementos figurados.
Vimos também sobre os leucócitos, que fazem célula de defesa, sobre as hemácias, que são responsáveis pelo transporte. Também vimos como que ocorre a coagulação sanguínea e sobre a linfa. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!